Capítulo 141 Consequências da traição. Os próprios competidores não sabem o verdadeiro efeito do discurso do primeiro sábio. Afinal, eles são apenas filhotes ignorantes. Os competidores são segurados pelas mãos e guiados para a grandeza. Eles têm passos que foram destacados para eles seguirem. Portanto, os guardiões são os únicos no controle. Se o primeiro sábio deseja que os competidores sejam compelidos a dar o melhor de si, tudo o que ele precisa fazer é convencer as linhagens de quem são os guardiões. As linhagens farão o que ele quiser. Algumas dessas linhagens se lembram da experiência de segui-lo para a batalha. Eles se lembram da dor e da camaradagem. Eles se lembram do que significa ser macacos sábios de batalha. Os competidores conheceram como o título de macaco sábio de batalha foi conquistado. Mas hoje, eles provarão que são dignos do título. Eles não podem se encolher ou cair. Eles têm que fazer o que fazem de melhor. Eles lutam e morrem para vencer, pois são macacos sábios de batalha. A glória final para eles é morrer por sua raça. Suas linhagens não aceitam de outra maneira. Apenas Roverick era irreverente. Ele não ouviu o discurso, então com certeza não será manipulado por ele. Sua linhagem não tem influência sobre ele. Ele é sua linhagem. E ele quer mais do que qualquer outra coisa sugar o primeiro sábio de sua falsa lei de ordem. Infelizmente, ele não consegue o que quer. Ele não tem tempo. Então ele fará algo que pode lhe dar tempo. Ele tentará vencer esta competição e obter seus dois pedidos. Os competidores ainda estavam cantando animadamente mesmo depois que o olho desapareceu. Eles só ficaram em silêncio quando sentiram toda a aura da atual criança do plano. Ele liberou toda a pressão de seu poder sobre eles para chamar a atenção deles para si mesmo. Forme-se. Ele gritou com eles. Eles se mexeram quando todos se posicionaram. Eles ficaram em linha reta em uma formação. Cada um deles está a 1 metro de distância da pessoa ao lado, na frente e atrás. Um único grito dele e eles se transformaram em um exército. Eles o ouviram porque ele era digno de liderá-los. Além de seu título de filho do avião, ele também é o mais forte. Ele subiu um pouco no ar para poder ignorar todos eles. Ele tinha o braço cruzado sobre o peito enquanto olhava para eles imperiosamente. Seu pelo dourado refletia a luz e o fazia parecer real. As 9 orbes douradas flutuando e girando atrás dele reforçavam aquela imagem. Ele os inspecionou e achou seu arranjo aceitável. Então ele deu a eles uma indicação de sua aprovação com um menor aceno de cabeça. Estamos em guerra. Ele disse a eles. Vocês são soldados. Vocês devem ouvir as ordens. Tinham o que comer. Estavam cansados e famintos. Não eram fortes, mas responderam ao seu chamado e obedeceram quando ele lhes pediu para morrer. Isso os torna soldados. Acho que você deveria dar uma olhada. A maioria deles morreu naquele dia apenas para conter os modelos das víboras. Não tínhamos sábios suficientes para igualar seus modelos, então nossos ancestrais morreram em massa para detê-los. Nossos ancestrais eram fracos e desesperados. Mas eles eram mais do que isso. Eles eram soldados. Eles se uniram sob uma única bandeira e morreram por uma única causa. Sua voz ficou cada vez mais fria enquanto ele falava. Podemos ter sido inimigos antes. Mas agora, vocês são soldados. Ajam como um. Honrem seus ancestrais. Defendam seu título. Iremos para a batalha em breve. Saibam que todos os seus atos e ações estão sendo testemunhados por todo o plano. Não envergonhe seu avião. Não dê ao avião inteiro uma razão para rejeitá-lo. Haja como soldados dignos de serem chamados de sábios de batalha. Ele fez uma pausa para deixar suas palavras afundarem nelas. É necessário expressar a gravidade da situação para eles. Não há nada pior do que insubordinação, traição e sabotagem interna durante uma guerra. Isso minará seus esforços e afetará suas chances de vitória. Ele tem que dissuadir quem quer fazer porque é algo que pode acontecer. Afinal, eles estavam brigando um com o outro não muito tempo atrás. Algumas pessoas podem fazer isso apenas para fazê-lo parecer mal. Uma derrota o deixará muito mal e também o fará perder seus dois pedidos do primeiro sábio. Ele não pode ter conflito interno agora. Então ele os ameaçou com as repercussões do ato. É melhor fazer isso do que confiar no discurso do sábio. Ele os ameaçou sutilmente, mas agora eles sabem que se o traírem, ele colocará todo o avião contra eles. As pessoas do avião também ficarão atrás dele, porque estão observando. Ninguém ficará do lado de um traidor. Na verdade, ele não precisa fazer nada com o próprio traidor para que eles sejam mortos. O Conselho Racial certamente dará um duro golpe. O poder de um deus mundial não pode ser menosprezado. Os deuses da origem irão enxamear onde quer que a pessoa esteja até que sejam reduzidos a pó. As pessoas do avião se juntarão à caça ao traidor sem serem solicitadas. Todo o avião se tornará hostil a eles. Ele disse a eles o que aconteceria para que os estúpidos entre eles que não pensam nas coisas saibam o que esperar se continuarem com seus atos traiçoeiros. Ele não se importa.
Ele é o líder, então é seu trabalho pensar por eles. Agora eles não terão a ignorância do lado deles quando traírem o avião. Será uma decisão bem informada que será recompensada com punição total. Capítulo 742 Conexões e nós. Ainda temos algum tempo antes da batalha começar. Vou conversar com aqueles que adquiriram coroas durante o último desafio. Eles serão os comandantes e líderes deste exército. Não importa se você é um bom líder ou tem liderança qualidades. Você não vai liderar neste exército, já que não conseguiu uma coroa. Você vai ouvir as ordens ou vai pagar as consequências. Então ele perguntou-lhes com uma voz severa, foi claro? Sim, senhor. Eles rugiram. Ele pediu. Me chame de comandante. Eles rugiram novamente. Sim, comandante. Ele deu a eles outro leve aceno antes de continuar. Pense bem antes de desobedecer qualquer ordem. Certifique-se de que você pode pagar o preço quando um Deus do mundo vier pedindo por isso. Eu sei que simplesmente trazer o nome de um Deus do mundo pode não convencê-lo, já que a maioria de vocês não sabe como. Deus pode ser um mundo poderoso. Portanto, vou lhe contar uma pequena história. Ouça e ouça bem. Um Deus da origem uma vez ofendeu um Deus do mundo e ele foi amaldiçoado a morrer para sempre. Sua imortalidade se voltou contra ele. Ele começou a murchar e decair enquanto vivia. Ele se tornou tão fraco quanto um mortal idoso que não consegue nem ficar de pé. Tudo ele poderia fazer é ficar na cama e gemir de dor. E, no entanto, ele não poderia morrer. Uma origem que Deus sempre ressuscitará após a morte. É apenas uma questão de tempo. A maldição do mundo, Deus o fez ressuscitar imediatamente após ele morre. Então ele retoma seu sofrimento. Alguns deles estremeceram quando ouviram o conto preventivo. É de se esperar. Até Soverick engoliu em seco nervosamente quando Gonto, o olho da destruição, disse a ele: morrer para sempre não é uma experiência agradável. A origem que Deus desejará não ser imortal apenas pela doce libertação da morte. Ele continuou após a curta pausa: imagine se tornar um ser decadente, em decomposição e murchando enquanto está vivo. Imagine ter sua existência, seu corpo e sua mente decaindo pouco a pouco. Imagine um sofrimento sem fim. Isso é o que pode acontecer com um Deus de origem. Seus ancestrais são deuses da origem. Se eles não podem ofender um Deus do mundo, acho que você não pode. Repito, pense bem antes de desobedecer qualquer ordem. Certifique-se de que você pode pagar o preço quando um Deus do mundo vem pedindo. Por enquanto, você ficará em formação até que seja dito o contrário. Você não fará barulho e não haverá movimentos. Todas as formas de comunicação são restritas ao uso do sentido divino a partir de agora. Você me entende? Sim, comandante. Todos eles rugiram seu consentimento. Ele lhes deu outro aceno antes de descer. Ele pensou consigo mesmo: estou impressionado. O sábio com certeza sabe como irritar uma multidão. Acho que você deveria dar uma olhada. Ele pode ver que a maioria, se não todas, as linhagens dentro dos competidores estão ativadas. Eles estão sendo compelidos a agir como soldados e não sabem disso. Ele gostaria de receber o crédito por seu comportamento ordeiro, mas sabe que não é tão carismático. Ele nem está aqui, mas ainda está mexendo os pauzinhos com algumas palavras. O primeiro sábio será um inimigo terrível. Então ele pensou consigo mesmo em alívio. Felizmente, não somos inimigos. Só tenho que cuidar de Salvini e tudo ficará bem. O primeiro sábio tem uma capacidade terrível de manipular as pessoas. Ele mesmo sentiu os efeitos e viu isso em outras pessoas. Então ele fica aliviado por não ser o primeiro inimigo do Sade. Afinal, não há razão para que existam. Ele não antagonizou o primeiro sábio e está vencendo esta competição pelo primeiro sábio. Além disso, ele é obviamente a melhor escolha para a posição do filho do avião. Certamente o primeiro sábio está ciente disso. Não há necessidade de ele ter medo de substituição. Para completar, o primeiro site prometeu mantê-lo seguro. O único com quem ele deveria se preocupar é Salvini. Aqueles com coroas caminharam até ele e o cercaram depois que ele pousou. Ele esperou que cada um deles se posicionasse antes de começar a falar. Todos aqui sabem sobre os Vipers, mas nem todos sabem qual é sua habilidade divina. Na verdade, informações sobre sua habilidade divina foram perdidas na história. Não foi perdida por acaso. Os sábios fizeram isso deliberadamente. Foi para enterrar tudo sobre víboras. Devo dizer que eles fizeram um bom trabalho. Mas precisamos de todas as informações que pudermos para vencê-los, então vou lhe dizer qual é a habilidade divina deles. Os Vipers têm um sistema de circulação virtual que conecta cada um deles juntos. Pode ser comparado ao coração e aos vasos sanguíneos, mas este sistema não pode ser visto no mundo físico. Todo víbora nasce como parte deste sistema de circulação invisível. A maioria deles nasce como parte dos vasos. Eles não ganham nada com sua habilidade divina. Mas existem alguns víboras especiais que nascem como um nódulo desses nódulos então formam conexões com os vasos como o coração e os vasos sanguíneos.
Esses indivíduos especiais são chamados de modelos. Eles se tornam mais poderosos quanto mais vasos são conectados a eles. Os víboras normais existem para aumentar seus modelos. Essa é sua habilidade divina. É a capacidade de capacitar os poucos para que possam proteger os muitos. No passado, os nós se tornavam imortais quando seu portador alcançava o corpo da alma. Isso significa que os modelos transcendentes eram capazes de ressurreição instantânea com sua força e corpo completamente intactos. Eles não podem ser mortos até que todos os receptáculos tenham sido cortados ou destruídos. Isso mudou hoje. Sua habilidade divina mudou com o tempo. Tornou-se cruzada, mas eles também perderam sua imortalidade. Claro, há alguns que ainda são imortais, assim como a linhagem dos sábios ainda existe hoje. Então esteja preparado para uma batalha prolongada. Capítulo 143 Preparação para a batalha. Ele começou a falar sobre a próxima batalha depois de explicar a habilidade divina dos Vipers. Há boas e más notícias sobre a próxima batalha. Primeiro, as más notícias. Eles têm novos modelos. Poderia haver mais, mas isso significa que o poder de cada um será enfraquecido. 9 deles é perfeito para colocar seu poder no nível soberano. Paragons são mais fortes quanto mais conexões eles têm. O fragmento mundial limita suas conexões a um total de 3 milhões. Quanto mais modelos eles tiveram, menos conexões cada um deles poderão obter e mais serão no geral. Em vez disso, eles escolhem qualidade em vez de quantidade. Todos os outros estão limitados ao nível transcendente enquanto estão no nível soberano. Nenhum de vocês pode igualá-los, vocês então terão que deixar a maioria deles para mim. A segunda má notícia é que os Vipers são mais fortes do que nós individualmente. O que ele acabou de dizer fez com que todos frangissem a testa, mas não o interromperam. Uma coisa é os modelos do Viper estarem fora de seu alcance. Isso era de se esperar, ou os sábios não teriam decidido acabar com cada um dos Vipers. Mas dizer que mesmo os Vipers normais são mais fortes do que os macacos sábios de batalha individualmente é quase um insulto. Os modelos são fortes por causa de sua habilidade divina. Como, então, as víboras normais sem sua habilidade divina podem ser também mais fortes do que os macacos sábios de batalha com habilidades divinas? Eles gostariam de discutir, mas precisam acreditar na palavra dele por enquanto. Ele tem que saber do que está falando. E se eles não concordarem, eles terão que provar que ele está errado quando lutarem contra os Vipers. No passado, a proporção era de pelo menos 2 macacos sábios de batalha para um víbora, e era aí que tínhamos toda a vantagem. Era pior do que quando as condições eram normais. Poderia chegar a 3 macacos sábios de batalha para um Viper. As condições estão normais agora, então eles são muito mais fortes do que nós. Todos vocês devem esperar uma luta difícil. Ele pode ver que eles não entendem por que ele disse o que disse. Então ele começou a explicar suas razões. Todos nós podemos ser suprimidos, mas você sabe que não somos iguais. O corpo deles é muito mais forte que o nosso. Podemos igualá-los em velocidade e reatividade agora, mas a defesa das escamas em seus corpos é muito mais forte que a nossa. Nós temos armaduras, e eles também. Nós usamos armas, e eles também. Portanto, esta luta será difícil e prolongada. Ele não tem nenhuma memória dos eventos que aconteceram nos tempos antigos. Afinal, sua linhagem é relativamente nova. Felizmente, ele encontrou muitas informações sobre os Vipers no núcleo. Ele também encontrou essas informações sobre macacos sábios de batalha. Ele conhece a força de ambos os lados e pode compará-los com certo nível de precisão. Agora, as boas notícias. Também somos fortes e temos várias habilidades divinas poderosas, então a proporção é inferior a 2 para 1. Está entre 1 e 2. Alguns de nós também são muito mais fortes do que eles. Eu sou referindo-se a todos vocês aqui com coroas. Vocês estão muito acima de outros macacos sábios de batalha por causa de seus talentos, habilidade divina e habilidade. Isso os tornou acima dos Vipers normais também. Sua força também aumentará quando eu atualizar suas coroas para o nível de imperador. Isso os surpreendeu. Eles têm vontade de perguntar o que ele quis dizer, mas ele não abriu espaço para perguntas, então eles permanecem quietos sobre isso. Todos eles ficaram quietos, exceto uma pessoa. Acho que você deveria dar uma olhada. Giliaster perguntou entusiasmado, sério, ancião. Você realmente pode fazer isso? Ele tem uma coroa de rei, então ter uma coroa de imperador será ótimo para ele. Havia apenas 2 coroas imperiais, e ele não as conseguiu. Ele fez a pergunta porque está acostumado a questionar Soveric. Soveric pode ser o líder, mas também é o mais velho. Litori o encarou, mas ele olhou para ela confuso. Ele não sabe o que fez de errado. Ele nem sabe que fez algo errado. Afinal, ele está apenas fazendo uma pergunta inofensiva ao filho mais velho. Ele disse coisas muito piores para o mais velho antes. Sim, posso fazer o upgrade. Sua quantidade de tenentes também aumentará. Eles também terão o poder dos reis.
Sovereign respondeu à pergunta, então ele olhou para Gilhaster e disse a ele com uma voz fria: Não me interrompa de novo. Gilhaster se encolheu. O olhar de Sovereign é mais significativo do que o de Litori. Aquele olhar o fez perceber que havia feito algo errado antes mesmo de Sovereign dizer o que havia feito de errado. Como eu estava dizendo, você se tornará muito mais forte com a ajuda do mundo até o nível de um titã da lei. Isso não é suficiente para igualar um modelo, mas será mais do que suficiente para intimidar as víboras normais. Você se tornará incomparável com as víboras normais quando eu rebaixar suas coroas para o nível mais baixo de capitão. Isso os deixou entusiasmados. A garantia de Sovereign de que eles seriam de grande utilidade para a batalha os revigorou e os encheu de confiança. Alguns deles até pensaram consigo mesmos que dariam a chance de lutar contra o modelo para ver o quão fortes são os famosos modelos. Eles ainda não entendem como transcendentes como eles podem ter o poder dos soberanos. Sovereign pode estar exagerando. Eles acreditam que devem ser capazes de fazer algo contra os modelos, pois receberão a maior ajuda do mundo. Sovereign continuou, e agora, para as últimas boas notícias. Os modelos estão limitados a 3 milhões de conexões. Isso significa que não importa o que aconteça, venceremos contanto que matemos cada um dos Vipers. 1. Se você quiser acelerar a taxa de lançamento e obter capítulos de bônus, vote em Grade. Dê-me suas pedras de poder e eu lhe darei capítulos extras se você atingir as metas de votação. Capítulo 744 Fail Safis. Vencer é possível para nós, e podemos almejar isso. Vai ser árduo, mas é possível. Ele olhou para ele severamente enquanto dizia: no geral, esta batalha está a nosso favor. Temos uma chance melhor de vitória do que nossos ancestrais. Não precisamos eliminar uma raça inteira de bilhões de víboras. Nós apenas temos que matar 3 milhões. E também temos 3 milhões do nosso lado. Eu farei a minha parte e quero que você faça a sua parte. Minha parte é enfrentar os modelos sozinho, enquanto a sua parte é acabar com eles soldados. Não falharei em cumprir minha parte. Isso simplesmente não é possível. Isso significa que a única margem de erro está do seu lado. Ele não está sendo injusto em sua declaração. Ele não pode falhar, e não é baseado em confiança cega. Ele tem informações suficientes para prever o que pode acontecer para saber que é mais do que capaz de enfrentar todos os modelos juntos. Vai ser muito difícil, mas ele consegue. Sua confiança vem de seu título de filho do plano e da coroa divina. Ele já tem força de nível soberano por causa da remoção da supressão sobre ele devido ao seu pedido de apoio. Isso significa que ele tem o mesmo nível de força que os modelos. Ele ainda não viu como entidades com o mesmo nível de poder que ele podem derrotá-lo. Acrescentar o poder da coroa divina o torna inigualável como soberano. É como dar asas a um tigre. Enquanto não houver dragão para colocá-lo em seu lugar, ele voará sem igual sob os céus. Vou atualizar suas coroas e você selecionará seus tenentes. Mas antes disso, discutiremos nossos planos de batalha e você me fará as perguntas que tiver. Organizaremos o exército de acordo com os planos de batalha que finalizaremos aqui. Então vamos fazer a batalha. Eles começaram a planejar a batalha. Falaram em geral sobre a divisão e distribuição da tropa. Eles também falaram sobre suas táticas para vencer a batalha. Salvini fez muitas contribuições para sua estratégia. Os portadores da coroa fizeram-lhe algumas perguntas sobre as coisas sobre as quais não estavam claros. Então ele atualizou suas coroas depois disso, então eles foram preencher as vagas aumentadas para tenentes e organizar o exército. Então ele começou a trabalhar mudando o campo de batalha e a condição de vitória. Mudar o campo de batalha ou a condição para vencer um desafio é um processo definido. O campo de batalha ou a condição de vitória não podem ser alterados a menos que haja dois votos de acordo. Quando o deus do mundo serpentino quis sabotar o dragão e o monstro de nível 10, ele teve que pedir permissão ao primeiro sábio. Ele não poderia simplesmente seguir em frente e fazer essas mudanças sem obter outro voto de acordo. As diretrizes da competição estabelecem que deve haver dois votos de acordo para qualquer alteração na competição. Isso significa que os dois administradores devem concordar. Isso não significaria mais nada enquanto houvesse apenas dois administradores. Agora são três administradores. Torna-se evidente que não são necessários todos os administradores para que ocorra uma alteração. São necessários apenas dois. Acho que você deveria dar uma olhada. Sovereign fez a proposta e o primeiro sábio concordou. Então as mudanças começaram a ocorrer. Foram pequenas mudanças que não iam contra o formato do desafio. Uma bandeira apareceu nas colinas onde os dois exércitos opostos estavam parados. As bandeiras têm 10 metros de altura, sendo que o sábio de batalha tem a bandeira branca e as víboras a bandeira preta. O deus do mundo serpentino não gostou das mudanças, mas não pode fazer nada para impedir. Isso é apenas a mudança para o campo de batalha. Sovereign propôs outra condição de vitória para tirar o máximo proveito dela.
Para vencer, um lado deve agarrar a bandeira do adversário e trazê-la de volta para sua base enquanto sua própria bandeira é defendida. A antiga condição de vitória é lutar até o último homem. O lado que permanecer após o outro lado ter sido completamente eliminado vence a competição. Ele não removeu essa condição, apenas acrescentou a ela. Ele não pode remover a condição de vitória. O sábio certificou-se disso. O sábio certificou-se de muitas coisas. Eles são dispositivos de segurança para o caso de Sovereign se rebelar. O sábio não é tão estúpido a ponto de acreditar que Sovereign não pode trair os macacos sábios de batalha. Se a traição é possível, então pode haver traição, e pode ser de qualquer pessoa. Então o sábio planejou isso. O Conselho Racial ainda tem que proteger Sovereign, mesmo que ele os traia, porque a promessa afirma que ele será protegido enquanto for filho do avião. O sábio sabe que, se ele pode distorcer essa promessa a seu favor, Sovereign também pode. O fato é que ele simplesmente não confia em Sovereign. Se Sovereign fosse de sua linhagem, talvez confiasse mais nele. Infelizmente, Sovereign não é. Assim, o sábio pôs em prática os cofres contra falhas. Uma delas é a necessidade de consentimento de outro administrador para fazer alterações no desafio. É para que Sovereign não possa simplesmente sair dos trilhos e causar um caos desenfreado que não beneficiará ninguém. Sovereign pode simplesmente decidir destruir a competição para que ninguém ganhe. Em uma competição, há 3 resultados: a vitória, derrota e empate. A aposta entre os deuses do mundo é sobre ganhar e perder. Não há condição de empate. Na verdade, um empate tornará inútil tudo o que o sábio fez para esta competição. Não deve haver empate de acordo com o esquema da competição, mas isso pode mudar se um terceiro administrador começar a mexer nas coisas. 1. Você escreveu sua opinião. Você vota todos os dias. Você está apoiando o grid de alguma forma? Caso contrário, não se surpreenda se o grid for descartado. Garanto-lhe que sua inatividade não está ajudando a ganância de forma alguma. É pior se você não estiver lendo isso no webnovel. Então você mesmo pode estar matando o grid. Capítulo 745 Preparando-se para falhar. Se Sovereign estiver descontente com alguma coisa, amargo ou apenas louco, ele pode criar um empate apenas para irritar os dois lados. Parece loucura que Sovereign queira ofender os dois deuses do mundo em vez de apenas um, mas certamente é possível. É por isso que existe uma condição vencedora e porque essa condição vencedora não pode ser alterada. Outra coisa que não pode ser alterada é que deve haver uma condição de vitória. Sovereign só pode adicionar mais condições de vitória. Uma lâmina afiada pode cortar seu inimigo assim como pode cortar você. Isso é especialmente verdadeiro se a lâmina for de 2 gumes. Mesmo uma lâmina de um único chiclete é capaz de empalar seu portador se ele cair sobre ela. Isso pode acontecer por descoberta ou orgulho. Como dizem, o orgulho precede a queda. O sábio afiou Sovereign para que ele pudesse cortar seus inimigos. Ele também sabe que Sovereign também pode cortá-lo. Então ele não será descuidado com Sovereign ou sentirá que Sovereign não pode traí-lo. É por isso que ele conversou com Sovereign para trazê-lo de lado. Ele prometeu a Sovereign 2 pedidos se vencesse a competição. Ele não deu ordens a Sovereign. Ele é um deus mundial, afinal, e Sovereign é um insignificante rei da lei. Ele tem o direito de poder para dar ordens a Sovereign. Ele poderia ter feito isso. Mas ele não o fez. Em vez disso, ofereceu a Sovereign um incentivo agradável. Isso foi para virar Sovereign com segurança para o seu lado. Ele não precisará mais fazer isso assim que seus planos para Sovereign forem cumpridos. Não é um eufemismo dizer que o primeiro sábio planejou todos os resultados possíveis. A única coisa que pode atrapalhar um planejador tão inteligente é algo completamente inesperado. Qualquer um que o considere um dado adquirido, sejam os deuses do mundo, se arrependerá imensamente. O deus do mundo serpentino é um bom exemplo disso. O poderoso ancestral dos Vipers falhou em se preparar. Ele estava apenas se preparando para falhar. O quarto desafio é uma mistura de coisas mutáveis e imutáveis. As coisas imutáveis foram sugeridas pelo sábio. Primeiro, há a necessidade de uma condição de vitória. Depois, há a mensagem gravada. A fala do sábio foi gravada antes da competição, e estava prevista para ser tocada no início do quarto desafio. Não pode ser alterado. Os Vipers também ouviram uma mensagem gravada de seu Deus mundial. Ao contrário da mensagem do sábio que despertou os sábios da batalha e os fez levar a sério a batalha que se aproximava, a mensagem do Deus do mundo serpentino era para os Víboras pensarem nesta batalha como uma caçada. Assim como qualquer caçada, os Vipers competem para ter a maior quantidade de mortes. O Deus do mundo serpentino prometeu recompensar o Viper com as maiores mortes entre os Paragons e os Vipers normais com um pedido dele. Tanto o Deus do mundo serpentino quanto o primeiro sábio fizeram promessas de pedidos deles para motivar seus principais lutadores, mas a diferença em seu discurso estava na atitude e seriedade que impunham de seus lados.
A competição de caça e maior matança é uma boa abordagem para um conflito se um lado for esmagadoramente mais forte que o outro e não houver necessidade de ser particularmente cuidadoso. Isso é o que o deus do mundo serpentino pensava dos macacos sábios de batalha antes da competição. Acho que você deveria dar uma olhada. Sua opinião sobre os macacos sábios de batalha mudou agora, mas ele não pode mudar a mensagem que gravou, nem Soverik. Os macacos sábios da batalha enfrentarão esse desafio juntos como um exército trabalhando juntos, enquanto os Vipers o enfrentarão como uma caçada inofensiva por causa de sua mensagem gravada. Quanto às coisas mutáveis, elas eram os mecanismos projetados pelo Deus serpentino do mundo. Ele não estabeleceu um limite para a condição de vitória. Ele não estabeleceu um limite para a duração do desafio nem estabeleceu nenhuma regra. Isso significa que Soverik também pode fazer muitas mudanças. Adicionar mais uma condição vencedora é apenas metade do que ele pode fazer. O sábio realmente fez um número em seu oponente. Soverik pensou consigo mesmo. Ele é claro sobre a situação e pode ver algumas das maquinações do sábio. É o suficiente para ele coletar parte do planejamento que levou a essa situação. O que ele sabe o fez ter pena do Deus do outro mundo. O primeiro Sade realmente fez um número em seu oponente. É um fato indiscutível. Mas ele manteve seus pensamentos sobre a situação para si mesmo. Não adianta jorrar sua crença de como o Deus do outro mundo está ferrado. Algumas coisas são melhor mantidas dentro da mente. Mesmo assim, a mente de alguém não está a salvo dos deuses do mundo. Então ele removeu esse pensamento problemático de sua mente e pensou em outras coisas mais úteis que não fariam um Deus do mundo se irritar com ele se espiassem seus pensamentos. Ele analisou a situação, fez planos e esperou o quarto desafio começar. O quarto desafio começou quando a barreira que separava as duas seções da arena foi levantada. Agora os dois lados podem interagir um com o outro. Tecnicamente, os dois lados não precisam lutar. Não há nenhuma regra que diga que eles devem estar na garganta um do outro o tempo todo. Eles podem brincar e interagir pacificamente uns com os outros. Mas as chances disso acontecer são quase nulas. Os macacos sábios de batalha odeiam os Vipers e os Víboras querem caçar os macacos sábios de batalha. Eles teriam corrido um para o outro, desejando sangue, se não fosse pelas mudanças que ele havia feito. Agora, ambos os lados precisam pensar nas repercussões de suas ações. Nem todo mundo pode atacar o outro lado. Alguns têm que defender sua bandeira para que ela não seja tomada. Eles podem perder o desafio se sua bandeira for roubada. Os macacos sábios de batalha se formaram em esquadrões e grupos. Cada grupo é acompanhado por seu líder. As 117 coroas do imperador com seus 10 tenentes mais os próprios 100 tenentes de Soverik fazem um total de 1.387 líderes de tropa. Eles formam os 3 níveis de liderança no exército. Cada líder voa acima do grupo sob seu comando enquanto iam para a batalha. Capítulo 746 O ouro é melhor que o branco. Somente os portadores da coroa e seus tenentes podem voar na arena. O resto são soldados de infantaria. Ambos os lados têm a mesma quantidade de coroas, mas diferentes quantidades de tenentes. A maioria das coroas dos macacos sábios de batalha são coroas de imperador com 10 posições de tenente, enquanto a maioria das coroas dos Vipers foi rebaixada para a coroa de comandante mais baixa com uma posição de tenente. Portanto, os macacos sábios de batalha têm uma quantidade maior de forças aerotransportadas. Soverik é o responsável pelas mudanças na coroa. Ele criou uma enorme vantagem para os macacos sábios de batalha. Estar no ar significa que eles têm uma maior amplitude de movimento. Eles também terão uma visão mais ampla da situação geral e poderão se deslocar facilmente para qualquer local que precise de atendimento para apoiá-los. Eles têm 1.387 líderes e forças aerotransportadas, enquanto os Vipers têm 234. Há também a diferença na força das coroas. As forças menores aerotransportadas estão no nível da coroa do rei, enquanto as mais altas das Vipers estão no nível de comandante. Isso é uma diferença de 3 níveis. Os dois lados responderam de maneira diferente à sua manipulação das coroas. A maioria dos macacos sábios de batalha ficaram em estase com isso. Alguns não ficaram felizes com o fato de seu trabalho duro ter sido invalidado, mas o fato de seu lado ter mais vantagem os acalmou. Tudo valerá a pena se eles vencerem. Quanto aos Vipers, eles estavam confusos. Todas as suas coroas, exceto a coroa divina, foram alteradas para a coroa do comandante mais baixo. Eles perderam a maioria de seus tenentes quando suas vagas foram reduzidas a apenas um. A mudança causou muita confusão. Eles queriam respostas e razões para a mudança, mas ninguém respondeu. Soverik viu tudo isso acontecendo. É uma das vantagens de ser um administrador. Ele pode ver tudo o que está acontecendo na arena e é atualizado com estatísticas em tempo real sobre cada lado. Ele também poderia responder às perguntas do Viper. Ele pensou em fazer uma brincadeira com eles e se vangloriar, mas decidiu o contrário. Ele não quer antagonizar o Deus do outro mundo mais do que já fez.
As coisas estão indo bem para eles, mas seu senso de perigo ainda não foi reduzido. Então ele ainda não pode ficar despreocupado. Vai, traga-me a vitória. Ele disse ao seu exército. Os macacos sábios da batalha rugiram um grito de guerra enquanto avançavam para encontrar seus inimigos. Eles gritaram, pela vitória. Que os jogos comecem. Ele disse para si mesmo enquanto esperava. Ele observou os macacos sábios da batalha irem para a batalha enquanto esperava ao lado de sua bandeira branca. Ele é o único que defenderá a bandeira. Ele enviou os outros para recuperar as bandeiras dos Vipers, mas duvida que eles tenham sucesso nisso. Os outros macacos sábios de batalha não podem ajudá-lo diretamente. Eles serão mais úteis diminuindo as víboras, o que enfraquecerá indiretamente os modelos. Ele não precisou esperar muito antes que os modelos o alcançassem. Eles deixaram um rastro de destruição através dos macacos sábios de batalha enquanto passavam. Ninguém poderia detê-los, e os portadores da coroa não se incomodaram. Ele havia ordenado que deixassem os modelos passarem. Os que sofreram foram os soldados de infantaria que não conseguiram abrir caminho para eles. Eles foram pisoteados e descartados facilmente pelos modelos. Acho que você deveria dar uma olhada. Os primeiros paradigmas que chegam são muito rápidos e estão vindo diretamente para a bandeira, em vez de incomodar o resto dos macacos sábios de batalha. Se não houvesse bandeiras, eles teriam se concentrado nos soldados normais e enlouquecido. Ele não seria capaz de prever suas ações. Ele saberia onde os modelos estão localizados e o que estão fazendo se não tivesse adicionado a condição de vitória por captura de bandeira. Mas será ineficiente enfrentá-los dessa forma, pois eles estarão em toda parte. A bandeira os tornava focados e previsíveis. Isso fez com que eles não se preocupassem em matar os soldados. Ainda existe a competição de caça, mas quem pegar a bandeira e voltar com ela vencerá a competição de qualquer maneira, então a bandeira é a prioridade atual dos modelos. Ele está defendendo a bandeira dos macacos sábios de batalha. Isso significa que eles terão que passar por ele se quiserem pegar a bandeira branca. Existem 9 deles com 7 habilidades divinas diferentes. Existem 2 velocistas, 2 brutos, um buff de defesa, um buff de ataque, um poder imortal, uma torre de feitiço e um link imortal. O elo imortal e o lustre de defesa ficaram para trás para defender sua bandeira. O buff de ataque e a torre de feitiço levaram o exército de Vipers a atacar os macacos sábios de batalha. Os 2 velocistas, 2 brutos e o poder imortal vieram para a bandeira. Eles eram 9, mas tiveram que dividir suas forças em 3 grupos por causa das bandeiras. Agora ele tem apenas 5 para lutar em vez de todos os 9 de uma vez. O elo imortal e o buff de ataque são bastante fracos, embora sejam efetivamente 8. Seus 5 oponentes pisotearam o exército de macacos sábios de batalha enquanto eles corriam em direção a ele. Os velocistas são os primeiros a alcançá-lo. Sua habilidade divina lhes permite acelerar sua agilidade, destreza e percepção. Eles são capazes de atingir velocidades além do que os soberanos são capazes. Eles rasgaram o exército de sábios de batalha sem serem vistos. Os únicos sinais de sua passagem são os macacos sábios de batalha dissecados e partes do corpo espalhadas. Os 2 alcançaram Sovereign rapidamente. Eles atravessaram o grande campo de batalha em 30 segundos. Um era mais rápido que o outro, mas a diferença de velocidade não era tanta. Então eles o alcançaram praticamente ao mesmo tempo. Eles começaram a rodeá-lo em um borrão. Bem, o que temos aqui? Um deles disse. É um pequeno defensor peludo. O outro observou. Ele tem pelo dourado. Devo dizer que parece melhor do que os que temos em casa. Sim. Dourado parece melhor do que branco. O resto dos furris aqui tem diferentes tipos de peles. É estranho e principalmente característico de se olhar. Mas este dourado é definitivamente melhor. Capítulo 747 abaixo. Eles o basulavam. Ele até tem olhos bonitos. Ele fica muito bem como um animal de permanência. Ou como um bichinho de pelúcia. Não. Vivo é melhor. Só estou dizendo que ele vai ficar bem morto também. Agora eles questionam a discutir e brigar sobre em que estado ele seria melhor, se vivo ou morto. É uma pena não podermos ficar com ele. Isso vai ser ótimo. Não podemos ficar com nenhum deles. São apenas simulações. Não são reais. Eu só quero manter esta pele de ouro. Ficarei contente se pudermos manter as peles celebradas do que matamos aqui. Elas colherão um grande sucesso se as levarmos de volta para casa. Eu sei direito. Eles conversaram abertamente enquanto o rodeavam para que ele pudesse ouvir o que eles estavam dizendo. Eles estão elogiando seu pelo dourado. É diferente do branco que todos os macacos sábios de batalha têm em seu plano. Aqueles sem linhagem estão se extinguindo no plano Virut, mas o oposto é o caso em seu plano. Não há linhagem para macacos sábios de batalha em seu plano. Alguém tem que se tornar um transcendente antes que possa transferir o tipo mais baixo de linhagem para seus descendentes. Isso não pode acontecer quando os macacos sábios de batalha não podem se tornar transcendentes.
O melhor que eles podem alcançar é a entidade de mana, mas esses macacos sábios de batalha são mais valiosos para a carne do que os outros, então eles são especificamente caçados. Uma entidade de mana pode regenerar quase todos os ferimentos físicos, desde que sua cabeça não esteja intacta. Esse fator regenerador pode transformá-los em uma fonte renovável de carne. Eles continuarão a se regenerar mesmo quando suas mentes entrarem em colapso e se tornarem catatônicos. Os dois velocistas começaram a conversar com ele quando terminaram um com o outro. O que você deveria ser? Você deveria nos parar. Como você planeja fazer isso? Os furris estão desistindo de colocar só você aqui. É isso. Esses furris são mais fortes do que deveriam ser, mas acho que ainda são estúpidos. Como eles esperam que uma pessoa nos pare? Acho que você deveria dar uma olhada. Talvez eles tenham deixado você aqui por sua beleza. Eu suponho que você deveria nos seduzir ou nos fazer sussurrar sobre o quão adorável você é. Um deles sussurrou. Você é adorável. O outro concordou. Você é tão adorável. Então eles riram. Soverik ficou onde estava sem se mover. Ele não reagiu às suas palavras. Seus olhos rastrearam sua velocidade e determinaram o melhor curso de ação. Ele ficou parado agora porque ele tem que ficar. Eles são muito rápidos. Eles são apenas um borrão ao redor dele. E eles são dois deles, então ele tem que ter cuidado. Um deles zumbou dele. Olhe para ele. Ele está paralisado de medo. O outro disse: talvez devêssemos parar de assustá-lo. Mas aquele já chega disso. Ele não é divertido. Ele não está fazendo nenhum truque. Estou levando a bandeira. Correu para a bandeira para agarrá-la. Sua mão estava estendida em direção à bandeira para pegá-la quando Sovereign se movesse. O Viper mudou de direção de seu caminho circular ao redor dele e entrou na zona de distância ideal dele. Em outras palavras, o Viper se aproximou dele. Seu corpo brilhou com um súbito relâmpago dourado quando ele se moveu. Houve uma briga curta. Então ele estava em cima do primeiro velocista quando a luz em seu corpo se apagou. A luz se apagou, mas o relâmpago dourado permaneceu piscando ao redor de seu corpo. Não, você não sabe. O outro disse e tentou pegar a bandeira também. O segundo velocista deu de cara com uma torrente de chamas. Seus olhos se arregalaram enquanto ele chicoteava a cauda para o lado. Ele conseguiu pular para fora do caminho no último momento. Não teve tempo de relaxar porque mais bolas de fogo vinham atrás dele. Felizmente, foi rápido o suficiente para se esquivar. Foi muito difícil desviar porque as bolas de fogo foram cronometradas perfeitamente. Era como se seus movimentos estivessem sendo previstos, mas conseguiu se esquivar mesmo assim. A velocidade de um velocista significa que ele se esquivará enquanto houver um caminho de sobrevivência. O segundo velocista conseguiu desviar dos ataques entrelaçados quando algo rápido, brilhante e inescapável o atingiu. Um feixe de luz branca colidiu com o Viper e o lançou a uma grande distância. Ele ficou no ar enquanto uma bola de fogo começou a se arrastar no ar. O velocista estava atordoado. Aquele feixe de luz o atordou fortemente. Ele contornou suas escamas e embaralhou sua mente para não reagir à bola de fogo que se aproximava. Teria morrido se não fosse pela assistência oportuna de outro modelo. Este novo modelo voou para o caminho da bola de fogo destinada ao velocista. Paragon e bola de fogo colidiram em uma explosão de fogo. A explosão jogou esse recém-chegado para trás, mas ele saiu ileso. Ficou totalmente ileso pela bola de fogo e pelas inúmeras que o atingiram depois. Sovereign enviou inúmeras bolas de fogo para garantir a morte do velocista. Este modelo bloqueou todos eles com seu corpo. Se não fosse pela força da explosão, este novo modelo não teria se movido. Suas escamas negras estavam ilesas. Em vez disso, eles brilhavam com um brilho metálico. É como se o fogo da explosão os polisse. É uma demonstração de poder que visa zombar de seu esforço. Então os brutos já estão aqui, disse Sovereign secamente. Está tudo bem. Meus feitiços não são meu forte mesmo. O poder das leis não pode exceder a capacidade do fragmento mundial. Ele não pode aumentar a proeza de seus feitiços, pois o limite dos fragmentos de lei deste mundo é o nível do imperador. A coroa divina só pode aumentar a assistência física do mundo para ele. Portanto, seus feitiços permanecem no nível do imperador. Eles não são seu forte, entretanto, sua força física foi fortalecida. Há uma missão de criação de personagem na página do Discord. Se você deseja um personagem com seu nome e deseja determinar o tipo de personagem, consulte o cumprimento da missão. Capítulo 748 Mais convidados para a festa. Mais modelos começaram a chegar depois da pequena luta. Outro bruto com escamas metálicas brancas brilhantes chegou. Os dois brutos ficaram na frente do velocista trêmulo e claramente perturbado. O último a chegar foi o poder imortal. Tem escamas vermelhas e seu tamanho está entre os brutos e os velocistas. Os velocistas têm corpos pequenos, enquanto os brutos são largos e enormes. Os três recém-chegados ficaram na frente do velocista e se protegeram.
Mesmo assim, o velocista ainda está tremendo e seus olhos estão arregalados em estado de choque. Corta uma figura lamentável. O velocista não podia acreditar no que havia conquistado e não podia acreditar no que está vendendo agora. Na verdade, todos os quatro não podiam acreditar no que estavam vendo. Soverik está parado com um dos pés bem fundo no peito do outro velocista. Este velocista está perdendo a maior parte de sua cauda porque Soverik a cortou com sua lâmina. Ele balançou sua lâmina no velocista quando estava prestes a agarrar a bandeira e sua lâmina cortou seu quadril sem resistência. O evento chocou a vítima mais do que a dor causou pelo evento. O fato de ter sido machucado por um peludo o deixou mais atordoado do que a dor de perder o rabo. Ele caiu no chão apenas para Soverik bater em seu peito com o pé. Isso prendeu o velocista e o impediu de se mover completamente. Isso deu a Soverik a chance de tentar prender o outro velocista sem interferência. Mas ele também não conseguia se mover. Ou ele teria perseguido o segundo velocista em vez de usar feitiços de lei. Seu pé havia atravessado todo o peito. Se ainda tivesse órgãos, ele teria esmagado todos os órgãos do peito e da coluna. Do jeito que está, o baú foi aberto para acomodar seu pé. É por isso que o velocista não está se movendo. Ele fez tudo isso enquanto atirava feitiços no outro velocista. Se não fosse pelo bruto com sua defesa física e força aprimoradas, o outro velocista também estaria morrendo. Ele considera o resultado de seu esforço abaixo da média. Mas os modelos não pensam assim. A visão é surpreendente para os outros modelos. É como se Soverik empalasse o velocista com o pé inteiro. Não foi tão difícil de fazer, já que os velocistas têm atributos físicos abaixo da média. Eles são leves, têm baixa massa, baixa densidade corporal e baixa defesa física. Portanto, qualquer um pode empalar um velocista com o pé, desde que tenha força física média. É que eles nunca viram um furry fazer isso. Soverik tossiu para desviar a atenção deles do corpo caído a seus pés. Foi então que eles deram uma boa olhada nele. Ele tem 4 olhos estranhos e pelo dourado. Ele tem mais de 2 metros de altura, mas isso é apenas baixo para eles. O menor dos modelos é pelo menos meio metro mais alto que ele. Alguns deles, como os brutos, chegam a 5 metros de altura. Todos eles são muito mais altos do que ele. Eles literalmente o desprezam. Mas ele tem algo que nenhum deles tem. Ele tem algum tipo de raio dourado se contorcendo ao seu redor. Eles viram algo parecido, e sinto que o raio não é dourado como o dele. A visão do raio dourado entrando e saindo de seu corpo os encheu de pavor. Deixe-me apresentar-me. Ele disse quando eles olharam para ele. Acho que você deveria dar uma olhada. Sou Soverik Gilastorex. Sou filho do plano Virut. Quais são seus nomes? Ele perguntou a eles. Eles ficaram atordoados novamente. Não é todo dia que um maldito furry ousa falar com eles com tanta confiança. Furries geralmente se encolhem a seus pés, onde podem ser pisoteados até a morte, assim como ele fez com seu camarada. Mesmo assim, ele falou com eles como se seu pé não estivesse dividindo o espaço que os órgãos liquefeitos de seus amigos deveriam ocupar se fossem sólidos. Portanto, não é de admirar que eles tenham permanecido em silêncio. Eles estavam chocados demais para falar. Eles teriam rido que um peludo matou um modelo se não vissem como foi fácil e sem esforço. Tudo parece um sonho ou uma alucinação, ou pior, pode ser um pesadelo. Eles estão desesperados para acordar do que quer que seja, não para se entregar a isso. O velocista restante caiu no chão e gemeu. Vitaly está morto. Soverik disse para consolar o velocista perturbado: não se preocupe. Ele ainda não morreu. Ele está apenas morrendo. A morte não é possível durante a competição. Ele desaparecerá em breve. Um sábio de batalha com tantos ferimentos já teria desmaiado e seria removido da competição para evitar sua morte. Mas as víboras têm muita vitalidade e podem continuar funcionando enquanto ainda tiverem suas conexões. Eles compartilham a dor que estão sentindo em suas conexões para que possam continuar lutando. O velocista a seus pés foi atordoado e incapacitado, mas ainda não está morto. Ele está morrendo e morrerá se nada for feito para salvá-lo. Certo. O velocista perturbado disse em compreensão. Então gritou para os outros. Rápido, temos que salvá-lo. Ficou chocado com a visão e ainda mais angustiado porque pensou que o velocista iria morrer. Esqueceu que a morte não era possível para eles na competição. Eles nunca precisaram desse recurso na competição porque nunca morreram na competição. A morte de um modelo é algo monumental. Cada Viper conectado a um modelo morto sentirá a dor de sua morte. Para que todos possam sentir um pouco da dor que o velocista quase imortal está passando, já que todos eles estiveram conectados pelo meio do elo imortal. Além disso, se o modelo para morto por outro modelo, suas conexões serão feitas para que eles nunca tenham tentado durante uma competição. É por isso que o velocista estava tão perturbado. N/A há uma missão de criação de personagem na página do Discord. Se você deseja um personagem com seu nome e deseja determinar o tipo de personagem, consulte o cumprimento da missão.
Capítulo 149 para levar a sério ou não. Um dos brutos decidiu seguir em frente para lutar contra Soverick. Parecia outro bruto, exceto pela cor diferente de suas escamas. Tem músculos grossos que aparecem sob suas escamas e uma cauda grossa e musculosa. A forma dos brutos é maior que a forma esbelta dos velocistas. Este bruto acredita que o que tem deve ser capaz de lidar com Soverick. Também está muito zangado com uma atitude indiferente de Soverick em relação a eles. Não. O poder imortal de escamas vermelhas entre eles disse e colocou uma mão dos 6 braços que tem no peito do bruto. Essa ação impede que o bruto avançasse. O poder imortal é menor que os brutos, mas pode exibir grande força se necessária. O bruto frangiu a testa e estava prestes a perguntar por que não, mas ele ficou quieto quando o poder imortal balançou a cabeça. Em qualquer outra situação, os dois aguardarão brigando agora. Eles são iguais. Um deles não pode dizer ao outro o que fazer. O poder imortal não tem autoridade sobre os outros modelos, apesar de possuir uma habilidade divina original de sua raça. Colocar a mão no peito do bruto e impedi-lo de fazer algo é desafiar sua autoridade como modelo. O bruto teria atacado se não tivesse visto a gravidade da situação mostrada pelo pavor nos olhos do poder imortal. O poder imortal iniciou uma conversa secreta entre eles através do lenque imortal. Algo não está certo. Vocês todos viram o que aconteceu. Ele pegou 2 velocistas e incapacitou um. Ele teria pegado o outro também se não fosse a interferência. Temos que levar isso a sério e com delicadeza. Ele disse a eles. O bruto que ele parou não concordou. Você acabou de dizer que ele teria pego o outro se não fosse pela interferência. Claramente, ele não pode lidar com 3 de nós. Há 4 de nós aqui. Isso deve ser o suficiente para lidar com ele. O poder imortal insistiu, o fato de precisarmos de 4 de nós para enfrentá-lo significa que esta situação já está fora de controle. Quando nós, paradigmas, precisamos de mais de um de nós para enfrentar um inimigo. Os furris o deixaram para trás para guiar a bandeira. Ou eles estão confiantes em suas proezas ou desistiram e decidiram deixar uma pessoa apenas para mostrar. Claramente, não é a segunda opção. O que vimos indica que tem que ser a primeira opção. Então nós tem que ser cauteloso. Isso silenciou qualquer objeção. Eles tiveram que ouvi-lo porque ele está certo e porque o respeitam. Se alguém pode liderá-los, é ele. É uma pena que ele não tenha essa qualificação. Ele tem sua habilidade divina original, mas nasceu tarde demais. O filho do plano para esta geração já foi escolhido. Não haverá mais filhos do plano até que a geração atual se torne um deus de origem. Se o filho do avião estivesse aqui, ele os lideraria. Infelizmente, ele é um soberano da lei e esta competição é apenas para reis da lei e abaixo. O que está acontecendo? O elo imortal perguntou a eles. O elo imortal é o oposto do poder imortal. Em vez de pegar as conexões e usá-las para obter poder e imortalidade, o elo imortal se torna um nexo que conecta toda a raça. Atua como um coração para os modelos e permite o compartilhamento de poder entre eles. O elo imortal é fraco em si, mas sua presença na competição é praticamente uma trapaça, pois é capaz de mudar o total de conexões de 3 milhões para um único modelo quando necessário. Acho que você deveria dar uma olhada. O elo imortal tem outros poderes, como criar uma conexão de informações entre os modelos. Eles podem usar a conexão para conversar e compartilhar memórias a qualquer distância. O poder imortal usou essa conexão para compartilhar o que viu com o resto dos modelos para que cada um deles saiba com o que está lidando. Esse é um peludo nojento. Como ele é tão forte? A torre de feitiço perguntou. Ele disse que é filho do avião dele. Um deles atendeu. Ela se esclareceu. Eu sei disso e posso ver o raio de poder nele. Eu quis dizer como um furry se tornou poderoso o suficiente para ser escolhido pela vontade do plano como seu protetor. Eu não sabia que furries podem ter esse título. Imagine isso. Ela riu um pouco. É honestamente divertido que a vontade de um avião selecione um furry como seu protetor. Ela não consegue acreditar que isso aconteceu, apesar de ver o raio em Soverick. Ela não pode acreditar que um avião possa ficar tão desesperado. Ela riu e perguntou. Quero dizer, que tipo de situação confusa levará um peludo a se tornar um filho do avião? Ele é até bonito. Eu só quero segurá-lo em minhas mãos e acariciar seu pelo. Ela obviamente não está levando Soverick a sério. Ela viu as memórias da curta luta com Soverick, mas ainda não consegue levá-lo a sério. Soverick é forte. Isso é inegável. Mas qualquer um se tornará forte se tornar filho do plano. Um rato pode voar se asas estiverem presas a ele. Mas isso não o torna igual a um rato do céu que nasceu com asas. Soverick é forte, mas eles não são os mesmos. Um bruto concordou com ela. Afinal, esta é uma simulação. Tudo é possível nela. Mas nada é real. Há muitas coisas que não sabíamos sobre furries até hoje. Aprendemos muito. Acho que devemos manter a mente aberta. Afinal, tudo é possível aqui. O lenque imortal fornecido.
O poder imortal insiste, então vamos levar isso a sério. Real ou não, isso não muda o fato de que o peludo dourado é uma ameaça. Ameaças devem ser tratadas com seriedade ou seremos eliminadas pela ameaça. Capítulo 150 Humilhação. A torre de feitiço gemeu. A que ponto o mundo está chegando? Devemos temer um furry agora. Simulação ou não, acho que isso é vergonhoso para nós, modelos. O poder imortal disse agitado, vamos temer qualquer peludo que possa incapacitar um velocista em instantes e ainda tentar matar o outro. Agora cale a boca se você não tem nada de útil a dizer. Essa explosão silenciou mais vozes de dissidência. Todos começaram a levar a situação a sério. Eles começaram compartilhando suas opiniões sobre a situação, um após o outro. O velocista disse: acho que pode ser um erro tê-los vagando pelo avião. Se eles são capazes de se tornar o que este furry é, então eles são uma ameaça que deve ser eliminada. Devemos eliminá-los quando chegarmos lá. Ele já ficou traumatizado com a curta experiência. Um furry literal quase o matou e matou o outro velocista. Eles não são alguns modelos normais. Cada um deles foi especialmente selecionado para este evento. A ideia de que um furry de qualquer tipo, real ou não, pode realmente ameaçá-los não é um bom presságio para ele. A torre de feitiços desligou aquela propaganda de medo o mais rápido possível. Essa é uma ideia estúpida. Não temos medo de furries. Somos uma raça superior que nunca pode ser derrotada. Isso nunca pode acontecer. Agora, vamos nos concentrar na ameaça que eles representam nesta simulação. A torre de feitiço insistiu. Mas, uma simulação pode ser baseada no mundo real. Se for possível, então os furries são um perigo para nós. O Bruto Negro perguntou: como vamos acabar com todos eles? Eles são muito férteis porque são muito fracos. Será um esforço inútil tentar eliminar todos os peludos do avião. Na verdade, ele está do lado do velocista, mas não acha que eliminar os furries seja realista ou viável. A torre de feitiços, por outro lado, está prestes a explodir. Ela gritou frustrada: essa é uma ideia absurda de que os furries possam nos desafiar. Nada jamais poderá desafiar nossa supremacia enquanto tivermos um filho do plano. O velocista e os brutos não têm nada a dizer contra isso. A vontade de seu plano seleciona o poder imortal que consegue matar todos os outros poderes imortais no plano durante sua geração como o próximo filho do plano. E sempre é um filho do plano presente dentro do plano. A competição para filho do avião começa assim que o filho anterior do avião sobe. Durante esse tempo, todo poder imortal estará ciente de todos os outros poderes imortais e sua localização dentro do plano. A competição só terminará quando sobrar um poder imortal vivo entre os estágios de transcendente e rei da lei no plano. A competição se tornou uma espécie de tradição. É uma tradição que garantiu a supremacia dos Vipers sobre seu plano. Eles enfrentaram invasores e os repeliram com sucesso. As víboras não podem ser derrubadas enquanto tiverem uma potência imortal que possa lutar contra os deuses da origem dentro do plano. O velocista finalmente cedeu. Isso é verdade. A razão pela qual o peludo dourado é uma ameaça é porque é um filho do avião. Isso não pode acontecer no mundo real quando já existe um filho do avião. Só pode haver um único filho de um avião de cada vez. Ele até suspirou de alívio. Mas a torre de feitiço ainda não o terá. Acho que você deveria dar uma olhada. Não importa se é um filho do plano ou não. Eu sustento que não há como a vontade do plano selecionar um furry para ser. Ela foi interrompida. Cale a boca todos vocês. O poder imortal gritou dentro do leque. Esqueça os problemas conceituais e concentre-se no problema que temos em mãos. Corremos o risco de derrota e humilhação. Se você esqueceu, estamos sendo observados por todo o nosso avião. Uma derrota aqui não será tomada de ânimo leve. Sua repreensão feriu o orgulho deles. Um colega não deveria falar assim com eles, mas eles têm que admitir que ele está certo. Já é ruim o suficiente que um deles esteja incapacitado. Será pior se todos enfrentarem esse peludo e forem derrotados. O poder imortal continuou. Agora vamos nos concentrar no que estamos enfrentando. Ele tem uma coroa divina e tem o título de filho do plano. Ele não pode ser menosprezado. Todos concordaram nesse ponto. Exceto pela utilidade da coroa divina. A coroa divina é inútil. Essa coisa é fraca, então vamos nos concentrar apenas em seu título. Alguém acrescentou. Sua coroa divina é fraca porque tem o poder combinado de 117 coroas de comandante em oposição à de Soveric. A deles é, na melhor das hipóteses, páreo para a coroa do rei, que é o nível de poder que os tenentes mais baixos dos macacos sábios de batalha têm. O poder imortal derrubou aquela proposição, não ignoramos nada. Levamos isso a sério e levamos tudo em consideração. Aquele modelo resmungou um pouco sobre a reação exagerada enquanto o outro modelo perguntou: o que você sugere que façamos? Ilana deveria vir aqui para nos ajudar. Isso aumentará nosso número para 5 e é muito importante que tenhamos um especialista em magia ao nosso lado. É claro que este peludo também é muito capaz com feitiços.
O poder imortal sugerido. Ilana, a Torre Mágica, concordou: essa é uma boa ideia. Por que não vamos todos e eliminá-lo de uma vez por todas? Porque não podemos mais tomar os furris como garantidos. Será uma má ideia se concentrarmos toda a nossa força aqui e nos deixarmos vulneráveis nos outros aspectos. Alguém tem que proteger nossa bandeira ou corremos o risco de perder. Vamos olhar como tolos se isso acontecer. Você tem razão. Ela admitiu depois de pensar sobre isso. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.